Você que nos segue pelas redes sociais, também pela Gospel FM. Nós estamos na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E Jesus, ele repreende os fariseus, dizendo: vós pecais, é pecado, por não conheceres a palavra de Deus e o poder de Deus. São dois lados de uma moeda que eu e você temos que conhecer. Deus é incomparável. O poder de Deus é incomparável. Quando Ele diz: olha, não me compare, não faça de mim um ídolo, não tente me diminuir, não tente me reduzir, não tente me colocar dentro de uma perspectiva que você compreenda. Você não vai compreender. Deus é Deus incomparável. Quando você pega os discípulos, cada um deles, os evangelistas, eles enxergam Jesus e o poder de Deus de uma maneira diferente. Você pega Lucas, você repara como é que Lucas, ele vai repetindo e vai colecionando os milagres de Jesus. Se você quer ver milagres de Jesus, dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas, como as pessoas são curadas. Lucas é um médico, e a impotência da medicina naquele tempo, chega a ele e diz assim: mas como que isso acontece? Então ele exalta o poder de Deus sobre as enfermidades. Você vê que Mateus é o Evangelho para mostrar o poder da palavra de Deus para os judeus. Mateus, ele escreve para judeu, e toda hora ele fala para que se cumprisse o que foi escrito. Existe uma promessa, e você ora em cima da promessa, você ora lembrando da promessa. O Evangelho de Marcos, Jesus dá a impressão que ele entra mudo e sai calado. É um evangelho em que há pouquíssimas palavras de Jesus, não há os discursos de Mateus. Mateus tem um sermão do monte, tem as parábolas de Mateus 13, os discursos de Jesus são longos. Em Marcos não, Jesus, ele é escasso de palavras, mas ele é cheio de poder. Trazem para ele um surdo gago, ele então cura e diz uma palavra só, Efatá, que quer dizer abre-te, e aquele surdo gago, ele é curado. O Evangelho de João, ele não dá bola para os milagres, ele só cita 7 milagres, mas ele mostra a outra face do poder de Deus, que é Espírito, e se fez ser humano, se fez carne. Cada um enxerga de um jeito, e hoje eu quero mostrar numa perspectiva de um homem que estava numa terra arrasada. Jerusalém, gente, ele estava vivendo um período muito difícil, um período de abandono de Deus, de idolatria, um período de perseguição, de invasões. E eu quero falar para vocês a respeito de um profeta. É um homem cheio de esperança, mas sem olhar para a realidade destruída, ou sem deixar de olhar para a realidade. Havia um período de terra arrasada. Ele sobe então nas muralhas de Jerusalém, e ele fala o seguinte: há esperança. Ele ministra nos tempos do rei Uzias, de Jotão, de Ezequiel, e ele vai dizer: tem esperança. Se você pegar o livro de Isaías, naqueles 66 capítulos, os primeiros 39 capítulos, gente, são profecias de destruição, em cima e somadas e associadas e multiplicadas a mais profecias de calamidades. Mas no capítulo 40, uma chave vai virar. É como se Deus fala assim: ó, está tudo indo mal, mas eu vou virar a mesa. Você está perdendo no primeiro tempo, mas no segundo tempo você vai ganhar de goleada. Ele sobe e diz o seguinte: quem mediu as águas? Pode me ajudar? Quem mediu, ele no capítulo 40, ele vai dar o tamanho dele. Pode voltar para o capítulo 40, por gentileza? Verso 12. Quem mediu as águas? Hoje nós estamos brigando aqui. Quem mediu as águas na concha da mão? Acontece. Não estou mexendo mais.
Agora sim, Isaías 40, 12 a 26. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus. 70% desse planeta que a gente vive, a superfície do nosso planeta é água. Se você medir em torno, são cálculos científicos, nós temos 1.400.000 quilômetros cúbicos de água que pode fazer qualquer um se afogar. E aqui ele está contando o tamanho de Deus. Olha, essas águas dos oceanos, dos mares, dos rios, acumuladas nas geleiras, águas que descem nas chuvas, que são capturadas pelos lençóis freáticos subterrâneos, elas estão na concha. É algo tão pequeno diante de um Deus tão imenso, que ele fala: eu vou medir o limite do céu a palmos. Quantos palmos? Esses dias eu saí para comprar um móvel para casa, e eu falei: qual o tamanho aí, Fabiola? Ela falou assim: é tal. Eu falei: eu vou medir a palmos, para encaixar o móvel dentro de baixo ali, de um outro móvel que eu tenho. Esse é o tamanho de Deus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. E a quem vocês compararão? Deus. Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal lhes são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. A quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele vai encerrar dizendo que os velhos sonharão, aquele que confia no Senhor vai voar como águia. Você conhece muito bem o texto. Essa é a perspectiva de um homem, de um profeta, que está olhando para um país que está experimentando só o início da calamidade. Eles vão viver uma desgraça, eles vão viver uma tragédia, invasões, roubos, pilhagens, mortes, sangue nas ruas. Os inimigos babilônicos vão invadir aqui e vão deixar um rastro de sangue em Jerusalém, mas ele está promovendo esperança de um futuro, porque quando o futuro se encontra com o Deus que tem o poder incomparável, o futuro é dominado, ele é controlado por esse Deus. A gente está terminando o ano de 2024 e muitas vezes a gente recebeu notícias que foram assustadoras. Nós continuamos com guerra lá do lado asiático do que a gente chama de esse planeta. A gente teve uma guerra entre Israel e os seus inimigos. A gente teve notícias de que as coisas não foram tão bem na economia. Você recebeu certamente notícias que falam assim: mas eu estou terminando de perder os meus cabelos por causa disso. Deus aqui, ele vai dizer:
meu poder é incomparável. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Romanos e ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder de Deus, ele é manifesto de muitas maneiras, vai depender da situação de aflição que você está vivendo. Tem gente que fala assim: Deus mudou a minha vida pelo seu poder. Eu vivi uma vida fora dos caminhos do Senhor, eu entrei dentro de uma porta que eu não conseguia sair, Deus me tirou de dentro dessa prisão, Deus me curou, Deus respondeu o meu clamor, Deus salvou minha família, Deus trouxe uma resposta financeira daquilo que eu jamais poderia ter. É assim que a gente enxerga Deus, como um todo-poderoso. E você fala, e quando você começa a juntar essas linhas, a Bíblia vai dizer sobre esse tamanho do Criador. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Ele está juntando aqui, ele vai começar a falar que aquilo que a gente acha que é grande, as montanhas, o Everest, esses grandes sistemas, cadeias de montanhas, você pode juntar aqui no Brasil a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, os Andes, os Alpes, e tudo aquilo que você diz, é alto, pastor, eu não consigo chegar lá. Deus fala assim: isso tudo para mim, eu pego e eu peso numa balança de precisão. Para mim isso tudo é como pequeno, eu não preciso de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, o instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer. Eu gosto muito quando Jesus, no capítulo 6, ele pergunta para os discípulos: olha a multidão que segue, como é que nós vamos fazer para alimentar? Jesus já sabia muito bem o que ia fazer. Os discípulos estão desesperados: pastor, vamos despedir eles, e aí cada um que se vire, cada um que resolva pelo caminho, cada um que compre alimento. Como é que nós vamos comprar alimento para tudo? Outra coisa, 200 denários não bastarão para alimentar a multidão. Mais ou menos o que é hoje, em torno aí de uns 12 mil reais, não poderia alimentar aquela multidão de 5 mil pessoas. Mas Jesus já sabia. A gente tem uma ideia de que a gente pode dar um conselho melhor para Deus. A gente tem uma ideia de que a gente pode dizer para Deus um caminho melhor. Se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se eu fosse Deus, eu tenho uma brincadeira que eu falo com o Fabíola: ainda bem que Deus criou o homem antes da mulher, que senão a mulher fica dando um monte de pitaco para Deus. Por que você não faz uma fruta azul? A mulher não tem esse negócio de entrar e querer mexer na arquitetura da casa, mudar os móveis de lugar, pintar de uma cor diferente. Quem foi que aconselhou o Senhor? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer? A quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Eu sou mais esperto do que Deus. A gente não fala isso. Se não fala, a gente pensa nisso. A gente começa a achar que Deus, ele precisa da gente. E aqui a Bíblia diz que ele não precisou de nenhum conselho. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que o recompense? Pois dele, para ele, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. É a repetição daquilo que Paulo escreve aos Colossenses. É mostrando como que Deus, em Colossenses 1,16, a palavra de Deus vai dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, foi Ele que fez. Ele conta que os anjos, aquilo que é invisível e aquilo que se vê, tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. É um Deus que tem uma enormidade, é assim que é definido. Na verdade, as nações são como a gota do balde. Você imagina, você tem um balde, eu vou até melhorar você, eu tenho uma caneca aqui com água e cai uma gotinha. Ô menino, você está derramando água. Então ele compara as nações, você compara os impérios. Você pega o maior império terrestre da história, o Império Mogol, é como uma gota. O maior império total, assim, que pegou o planeta inteiro, foi o Império Português.
Aí depois vem o Império Britânico. As nações se levantam e competem uma entre outra. Nós vivemos o tempo da Guerra Fria. Eu finjo que vou te matar e você finge que não vai ser destruído. Rússia, Estados Unidos, tinha aqueles desenhos, aquelas caricaturas, em que ficava o tio Sam e o russo, o ditador russo, para apertar um botão e de trás deles, aqueles foguetes, aqueles mísseis balísticos que podiam acabar com a vida da gente. Deus diz, as nações são como nada. Como nada. São como o que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, é poeira. E aí a gente começa a achar que a nossa vida é controlada por outros fatores. As nações se degladiam, se colidem, e a gente começa a achar que nós somos alguma coisa. Ele vai dizer que até o poder do homem, ele não significa nada. Pastor, tem um partido se levantando, tem uma posição ideológica que está crescendo. Diante dele, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos do que nada. O homem não pode competir com Deus. O homem não pode enfrentar Deus. Eu gosto muito quando Jonas tenta fugir de Deus. E ele vai descendo para um lugar, Deus manda ele para a direita e ele vai para a esquerda. E ele tenta fugir. Vamos descer para um barco, vou pegar um avião. E a impressão que eu tenho é que Deus está ali e falando para ele assim, você já cansou? Ele faz soprar um vento, ele engole Jonas com um grande peixe, ele vomita Jonas numa praia, ele manda um inseto, uma lagarta comer a planta que ele ficava descansando. Quer dizer, o protagonista é Deus, esse é o tamanho de Deus. A perspectiva certa, quando você olha, é que Deus ele tem uma dimensão que você não consegue entender. E quando ele fala que ele conta o universo a palmos, eu estudei isso durante boa parte da minha juventude, na minha formação acadêmica. A constelação do lado da gente, que é Andrômeda, a vizinha, ela está se chocando com a Via Láctea. Mas calma, só daqui a 4 bilhões de anos. Estamos a 2,5 bilhões de distância de anos, luz, daquilo que é só um pedacinho da criação. Quando você olha para o alto e ele manda você, olha para o alto, será que não cai a ficha? O que é impossível ao Senhor? O que é difícil para Deus? E a gente começa a colocar poder em coisas que estão debaixo do poder do Senhor. A gente começa a achar que, de alguma maneira, o poder de Deus, ele escapuliu, e que Deus se esqueceu, Deus não percebeu, Deus não está vendo. É profeta que chega diante de Deus e pergunta, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Abacuque, ele vai lá pedir contas para Deus. Vem cá, vamos ter uma conversa aqui, Deus. Você não está percebendo que tem alguma coisa errada nesse mundo que você criou? E aqui Deus está dizendo que aquilo que a gente acha que é poderoso não tem significância, não tem valor. É o que diante dele é como nada. Esse Deus incomparável, a gente pega o segundo mandamento e a gente encaixa perfeitamente aqui. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e que modela correntes de prata? Ou como ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Eu pregando esses tempos aí para uma pessoa, eu fui pegar um voo e a pessoa puxou assunto, eu fui falar,
E ele mostrando, não, mas eu não sou idólatra. Você não tem uma foto da sua mãe. Falou assim mesmo para mim, na sua carteira. Eu falei, a desculpa mais esfarrapada para uma pessoa querer controlar Deus. É querer colocar Deus dentro de uma foto. É querer representar Deus por uma imagem. Quando Deus diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, uma semelhança de algo criado no céu, na terra, debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Ele está dizendo assim, eu sou incomparável, não tem como você me representar, não tem como você me colocar dentro de uma forma e dizer assim, esse aqui é o meu Deus. Porque quando você conta para Deus o que Ele é, ou você coloca Ele dentro do limite da tua imaginação, do teu entendimento, para mim Deus é assim, você está criando um ídolo. A gente vê por aí pessoas, artistas, influencers, esse aí não é o meu Deus, um Deus castrador, um Deus limitador. Quer dizer, ela está fazendo a mesma coisa que Arão, irmão de Moisés, fez no deserto. Vamos fazer um bezerro. Eu não estou satisfeito com esse Deus não, eu vou criar outro Deus. Eu não estou satisfeito porque esse Deus aqui, ele está me confrontando de um jeito que eu não quero ser confrontado. Eu quero viver uma vida mais livre. Então vamos fazer aqui um bezerro de ouro, e aí a gente vai seguir esse bezerro mudo, esse bezerro que precisa ser carregado. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, não tem comparação. Quando Ele fala sobre as coisas do futuro, lá no céu, ou aonde a gente for, no paraíso, nenhum olho viu, nenhuma mente humana, o ouvido não ouviu, não há nada comparado àquilo que Ele preparou para quem ama Ele. Não existe comparação. Deus é Deus exuberante. Deus, Ele é um Deus que Ele entrega para a gente, na natureza criada, coisas que se fala assim, não, nós chegamos agora no fundo do mar e encontramos um animal que nunca foi catalogado. A criação de Deus revela o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer e pode fazer. A palavra de Deus olha para a gente e vê a gente como um mundinho criado. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como pequenos insetos. Ele fala assim, você está pensando que você é alguém, mas é o seguinte, quando Deus olha para a gente, Ele olha como alguém que fala assim, pequenininho. Quando você pega o avião, você olha para baixo, aquela casa do teu bairro, que é uma mansão, se torna uma casinha pequenininha. Aquilo que é grande fica pequeno. Aquele rio caudaloso é só um fiapinho prateado lá embaixo, porque é a perspectiva de quem é alto. É assim que Deus é chamado. Ele é de altíssimo, a sombra do Onipotente, aquele que se esconde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é aquele que olha de cima para baixo, e quando ele repara a gente assim, como pequenos insetos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Na outra versão, na corrigida, ele diz que ele estende o céu com a mesma intimidade que você tem com a cortina da sua casa. Você pega a cortina, abre, fecha, seja lá uma persiana, mas ele fala assim, ó, eu abro aqui o céu, eu estendo do jeito que eu quero, e eu coloco as estrelas onde eu quero, e ele vai continuar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes. Pega a história do Brasil. Celebramos a proclamação da República. Dom Pedro II era um gênio, cara, um gênio. Era um homem muito bem preparado. Ele estava nas bodas da princesa Isabel. Há uma conspiração. Benjamin Constant. Ele fala assim, não quero mais isso. Aí ele junta lá com o general, com o marechal Deodoro da Fonseca. E eles preparam, tinha uma espécie de um primeiro-ministro daquele tempo. Eles tomam o poder. Eles fritam o primeiro-ministro. Eles exilam a família real, vai embora. Aí vem um governo, depois a história do Brasil é marcada pela Era Vargas, é uma outra ditadura.
aí acaba a Era Vargas, aí vem um outro governo, se levanta mais um príncipe, aí vem o governo militar, aí depois se levanta, e a gente fica achando que o poder está em Brasília, o poder está em Washington, lá, Distrito de Colômbia, o poder está no Kremlin. Pastor, esse que vem aí, não é nada, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Você está pensando que o problema é o quê? É o tribunal? É o legislativo? É o executivo? Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha, bate um vento. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olha para o céu. É a mesma palavra que ele dá para Abraão. Abraão, você não está entendendo o que eu vou fazer. Tenta contar as estrelas. É isso que vai acontecer com você. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele vai dizer, a tua descendência será como o pó da terra. Chega na praia e tenta contar o grão de areia. É isso que ele está dizendo. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Sabe que a Sírius é a estrela mais brilhante do nosso céu, depois do sol. 8 anos-luz de distância. E aí, quando você olha para Sírius, ela brilha durante o dia. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez a matéria escura. Foi Deus que fez a poeira cósmica. Foi Deus que fez planeta, cometa. Foi Deus que fez. Olha para o céu. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Gente, eu estou começando a confundir nome de neto com nome de filho. Eu chamo o Natan de Arthur, eu chamo a Mavi de Natália. Nath, vem aqui, fala com o vovô. A minha cabeça está confundindo e a nossa família é pequena. Deus não se confunde, Ele chama a estrela pelo nome. E Ele diz que nenhuma delas deixa de comparecer. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se existe esse poder à disposição, por que o poder não funciona na minha vida? Por que ele não funciona na sua vida? Eu vou te dar aqui 7 pistas para você pensar comigo. Tem gente que vai questionar o poder de Deus. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Deus. Em Mateus 14:31, Pedro vê o vento sacudir, ele já está andando nas águas. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a gente começa a questionar o que Deus fez, por que fez e por que não fez, quando a gente começa a questionar Deus, a nossa fé vai embora. E com a fé vai embora o poder de Deus. Pedro repara muito nos problemas e deixa de olhar para Deus. Deus é maior do que qualquer um dos meus problemas, Ele é maior do que qualquer um dos seus problemas. Mas quando a gente começa a questionar e achar que Deus perdeu a força, aí a gente afunda. Número 2, tem gente que reduz o poder de Deus. Esse mesmo texto de Mateus 13:35, está em Marcos capítulo 6, Jesus não pôde, olha aqui, o poder acabou. Aqui, aquele que tudo pode, não pôde. Pastor, Deus pode tudo? Não. Olha, não é heresia, não, eu vou te citar a Bíblia. Deus não pode negar-se a si mesmo, sabia disso? Sabia que Deus não pode negar-se a si mesmo? A Bíblia diz isso.
Deus não pode ir com o mal. Ele não pode ser mal, porque Deus é bom. Não adianta você querer acender vela para Deus. Não, vamos tentar domesticar Deus. Vamos tentar assim, tirar a raiva de Deus. Você não precisa fazer isso, porque Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo. O que acontece aqui é que quando você começa a achar que Deus não pode fazer, Ele não faz. Deus vai até onde você vai. Por que as coisas funcionam na vida de alguém e não funcionam na vida de outro alguém? Porque o tamanho do Deus de um é grande, e o Deus do outro não pode nada. Eu já falei para vocês, muitos anos atrás, eu entrei numa igreja no Vale do Paraíba, fui visitar, fui pregar, e antigamente tinha aqueles boletins rodados em mimeógrafo. Mimeógrafo é um negócio que você não sabe nem o que é. Mas era tipo de uma impressora, pronto. Era mais ou menos isso. Era uma impressora que você jogava álcool lá e funcionava. Estava lá, o motivo da oração. Ore pela irmã fulana. Está doente há 2 meses e não há Cristo que cure. Quando a pessoa começa a achar que Deus não vai fazer, não, mas isso aqui não é o filho do carpinteiro? Quando você começa a dizer que o poder de Deus foi reduzido, não acontece. Ali Ele não pôde fazer muitos milagres, ali porque eles não tinham fé. Número 3, tem gente que limita o poder de Deus. Filipe, eu já citei, respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, 8.000 reais, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, é um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aqui, ele está dizendo que Deus não pode fazer aquilo que Ele faz desde o princípio. Olhe para os passarinhos do céu, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, não ajuntam celeiros, o Pai os alimenta. Quando você começa a dizer que a tua vida é muito pequena, aquilo que você tem é muito pouco, o que você tem na mão, Pedro? Eu tenho uma vara de pescar, vai pescar, vai pescar. Primeiro peixe que você pegar ali, vai ter uma moeda na goela dele, paga o teu imposto e paga o meu também. A gente tem esse negócio de dizer para Deus o que Deus não pode fazer. Nós desconfiamos de Deus. Não, Deus, isso aqui é muito pouco. 5 pães e 2 peixes não vai funcionar. A gente já está dizendo para Deus que Deus não é o Deus do impossível. Porque isso aqui é impossível. Isso aqui nem Deus vai fazer. Vai lá, pesca de novo. Não vou não, pesquei a noite inteira. Pedro, pesca de novo. Pega o barco e joga a rede do lado direito. Ó, eu só vou fazer o que você está mandando. Porque quem tem de pescar sou eu. Só entende de fazer milagre, de curar os outros, de andar sobre a pescaria comigo. É por isso que Pedro fala assim: sobre essa palavra eu vou lançar as redes. E ele tem aquela pesca. Jesus já tinha avisado ele: Pedro, não tenha medo. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou mudar a tua trajetória. Gente que limita o poder de Deus é gente que impede a manifestação do poder de Deus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. E se você pega o teólogo, gente, a teologia é uma bênção, mas ele começa a discutir as vírgulas, o tio e o acento circunflexo. É gente que vai pegar o hebraico e vai colocar os sinais maçoréticos e vai querer dizer aquilo que a Bíblia não diz, ou vai desdizer. Qual o problema da gente? É que a gente não quer que Deus faça. A gente impede Deus de ser Deus, apesar da promessa de Deus: aquele que crê em mim, obras maiores fará. Não, mas você está tirando do contexto, pastor. Você está trazendo uma argumentação aqui para um lado que eu não acredito. Gente, eu não posso impedir de falar aquilo que é verdade. A gente está vivendo em igreja, tem igreja que você não pode falar do Espírito Santo. Não pode. É proibido.
Eu não posso dizer que os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, são dons para hoje. Por quê? Porque tem uma linha que diz, não, cessou. São os cessacionistas. Eu não posso dizer que o poder de Deus hoje é o mesmo poder de Deus ontem, será o mesmo poder de Deus amanhã. Por quê? Eu não quero ver a maneira, não, tira isso daqui, que isso aqui não é de Deus. É gente que se assusta com Deus. É gente que ora para tirar Pedro da prisão. Pedro sai da prisão. Aí quando Pedro chega e bate na porta, a menina atende e fala assim, não, é um fantasma. É isso que aconteceu. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, o vento quebrando o barco, a maré jogando água para dentro, estão afundando. Deus me salva. Aí Jesus estava dormindo, ele acorda. Cara-te vento, quieta-te mais. Que susto! Quem é esse? Que até dá ordem aos ventos e eles se calam. Gente que impede a manifestação de Deus é gente que reduz, que minimiza, que coloca Deus. É por isso que ele fala, quem você vai me comparar? Você está achando que eu sou isso aí mesmo? Esse Deusinho? É isso, esse amuletinho, para você não ter mais azar, para te dar sorte? Eu não sou isso aí, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para mostrar o seu poder, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Aonde Deus vai? Aonde a sua fé vai? Aonde a sua fé vai? O que é impossível? Aquilo que você diz que é impossível. O que eu não consigo? Aquilo que você diz assim, eu não consigo. Deus, Ele quer se mostrar forte. Semana passada, o pastor Lério esteve aqui, ele contou para a gente que foi pregar lá na Coreia, aquela igreja. Ontem, eu estava pregando na igreja da cidade, em São José dos Campos, pastor Carlito. Sabe o que aconteceu ali? Eles pediram aquilo para Deus. Uma igreja que batiza 2.000 pessoas. Todo sábado, todo domingo, eles batizam 100. Por que eles pediram isso? Se você não pedir para Deus, Ele está falando, pede-me e te darei as nações por herança. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta sempre lá. A gente não pode ser tímido, a gente tem que ser encorajado, desafiado a alcançar aquilo que ninguém nunca te deu, porque o tamanho do nosso Deus, é o tamanho do poder do nosso Deus, para reagir àquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem pedido para Deus. Pede segundo a vontade do Senhor. Deus, Ele dá a quem pede. Tem gente que duvida. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E, gente, alguma coisa, essa conta eu não sei fazer. É isso que Deus fala. Esse cálculo eu não consigo interpretar. Gente, aqui tem uma fórmula química, é isso. Deus transforma a água em vinho. Deus pega a pele do general leproso e faz girar pele de bebê. Deus, Ele faz um olho novo para o cego de nascença. Deus, o que é impossível? O que é difícil para Deus? Há alguma coisa impossível, Senhor? Sabe o que é impossível? Aquilo que você diz que é impossível. Ó, Deus, não se mete aqui não, porque aqui eu já sei que não vai dar certo. Então você não faz, e aquele que pode te favorecer, aquele que você pode convidar para colaborar, Deus, você pode resolver, você não convida. Tem gente que nega o poder de Deus. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. A incredulidade desse pai, esse texto de Marcos 9, tem um problema de incredulidade do pai, dos fariseus e dos discípulos. Eles perguntam ao Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por causa da pequenez da vossa fé.
Ele pergunta para o pai: você crê? Me ajuda com a minha incredulidade. Ele busca Jesus, ele sabe que Jesus pode resolver, mas o coração dele nega o poder de Deus. É gente que não compreende que a fé aciona o milagre. A gente tem que entender que existe uma reação. Olha para o pastor. Deus interfere de verdade. O mundo espiritual reage. Deus envia anjos. Deus dá ordem a teu respeito. Deus, ele não faz calar a tempestade só na literatura. Não é só na Bíblia que Deus faz milagre. É hoje. E quem experimenta? Não é quem é mais esperto, mais estudado, mais frequentador de igreja. É quem crê. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, a dúvida foi embora, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que sair da tua boca. Sabia disso? O nome disso é autoridade. Ela se cumpre quando você faz com que saia da sua boca. Isso aqui não é nenhum tipo de trabalho com neurolinguística, pensamento positivo. O nome disso aqui é fé. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede recebê-las e tê-las-eis. Gente, quem crê em Jesus aqui? Você crê? Isso aqui é verdade. É a realidade. Não trate isso como algo distante. Quando a gente expõe aqui o tamanho de Deus, de verdade, qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Porque se você continuar tratando Deus como um Deus diminuto, uma miniatura, você nunca vai conhecer Deus como Ele é. Ele pode ir aonde? Onde você crê que Ele pode ir? Onde você quer que Deus conserte, arrume, restaure, recomece, faz o impossível, aquilo que nunca aconteceu, aquilo que eu nunca ouvi falar. Se você crê, você pede tudo o que pedires. Se você crê, vai acontecer. Eu cheguei aqui em Bom Retiro e eu falei assim: meus netos vão brincar aqui. Pouca gente estava aqui nesse dia. Pouca gente. Eu já tenho 3 netos aqui em 5 anos. Se esse domingo ou outro, vocês vão ver eles brincando aqui. Acontece por quê? Meu filho queria fazer faculdade fora. Eu falei: ó, o pai não tem dinheiro, mas eu vou te ensinar uma coisa. Ensinei para ele: quem tem dinheiro é banco, a gente tem a fé. Começa a orar. Ele foi para estudar 2 meses, era o que eu tinha. Ele saiu com $280 no bolso. Ele ia estudar 2 meses. Agora em dezembro vai fazer 7 anos que ele está lá. Por quê? Porque tudo é possível que crê. Ele falou: eu quero aprender a tocar bateria lá naquela igreja. Ele foi para lá. Eu quero me formar em teologia lá naquela igreja. Ele foi lá. E você fala: como é que aconteceu? É fé. A fé é como um grão de mostarda. É um grãozinho. Você não precisa ser poderoso. Você é fraco mesmo. Mas se a sua fé for assim, tamanho de um grão de mostarda, você vai ver que o teu Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ainda que a sua fé não seja uma enormidade, existe uma resposta do céu. Sai de dentro daquilo que a religião te ensinou. Não, isso Deus não pode fazer. Não, isso Deus não vai fazer. Gente, Deus desentope veia. Deus dá vista ao cego. Deus restaura a sorte. Deus conserta casamento.
Deus faz o coração do pai se converter ao filho, e do filho ao pai. Deus estabelece bênção, Deus remove a culpa, Deus perdoa, Deus dá ânimo ao cansado, dá vigor àquele que pensa que acabou. E aí, eu vou encerrar. E Jesus disse: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, bem pequenininha, essa fé que você tem aí, como um grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé pequenininha. Você pode ter vindo desanimado hoje para o culto. Eu vou lá, é domingo. É só essa fé que você precisa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Qual o tamanho do teu Deus? Qual o limite para Deus? Existe por acaso uma fronteira? Existe assim um caixote, um castelo? Não, Deus está lá. Você acha que Deus só faz aqui dentro? Deus faz na sua casa. Entra lá na tua empresa, no teu negócio, no teu consultório, na tua sala de aula, no teu home office. Deus está lá. Convida Deus para fazer aquilo que você não consegue fazer. Ele vai te mostrar. Quem pode comparar a Deus? Ele pega os oceanos, uma concha do mar. Ele mede da Via Láctea a Andrômeda. Quanto deu? Meio palmo. Deu 2 dedinhos. Você acha que o problema são as nações que conspiram? Pastor, que medo de uma guerra. Não, o problema é a política, é o governo, é o presidente. O problema, vocês viram por acaso Jesus preocupado com César, com o Império Romano? Vocês viram os discípulos preocupados de alguma maneira se a política ia ser favorável? Nero queria que o cavalo dele fosse ordenado senador de Roma. Você vê eles preocupados com isso? Existe um Deus aqui. Esse Deus é o Deus de Isaías 40. É o Deus que você serve. Quantos querem o impossível aqui? Levanta a mão, eu quero. Você tem um milagre para pedir para Deus? Quer pedir para Deus? Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. Vamos cantar uma canção e vamos orar, encerrando o culto. Pergunta para quem está do seu lado assim: você vai comigo lá na frente? Pergunta para ele. Pergunta aí para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo: você vai comigo? Vem aqui na frente. Pega o teu grão de mostarda aí. Pega a tua fé. Você que está fraquejando, você que está desanimado, você que está se arrastando, repara, olha para o céu, repara no tamanho de Deus. Há portanto alguma coisa impossível ao Senhor? Há algo demasiadamente difícil para Deus? O Deus que fez tudo que Ele pode fazer agora, num segundo, um planeta, agora uma galáxia, um Deus que pode trazer vida já, um Deus que ressuscita mortos, Deus que restaura desesperançado. O que é impossível? Pega esse impossível agora, coloca na mão do Senhor agora. Diz para Deus aí: tudo que pedires, crede já receber, e tê-las-ei. Pai querido, é no mover de fé que os teus filhos dão um passo em direção ao Senhor. Cada um deles, Pai, foi atingido pela verdade da tua palavra, que não pode mentir. Cada um deles, Pai, teve um vislumbre daquilo que é um poder incomparável. Nada pode se comparar ao Senhor. Nós, essa manhã, te entregamos os nossos impossíveis, te entregamos aquilo que está quebrado,
aquilo que está destruído, aquilo que já foi sepultado, aquilo que nós desistimos, nós entregamos nas suas mãos e te pedimos, Pai, faz de novo, restaura, cura, ressuscita o que está morto, Deus. Nós hoje nos juntamos a homens e mulheres de fé, que caminham olhando para o Senhor. Te pedimos, Deus, traz o teu poder incomparável, restaura os sonhos, restaura as famílias, alianças, relacionamento de pais e filhos. Tem homens e mulheres adoentados que receberam diagnósticos incuráveis. O Senhor é o Deus que cura. O teu nome é o Jeová Rafá. Existem homens e mulheres que têm pedido o suprimento do Senhor. O teu nome é Jeová Jireh. Existem homens e mulheres que precisam do impossível. O teu nome é Deus do impossível. Nós, em nome de Jesus, invocamos o Senhor e o teu poder sobre cada um de nós, para que eles digam: o Senhor se moveu. Que esse poder do Senhor nos acompanhe, que vá para onde eles estão indo, segundo a fé dos teus filhos, e no nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus abençoe. Não desista. Existe um lugar de resposta para aquele que persevera. Existe uma resposta do alto para aquele que pede. Pede, pedir e dar-se-vos-á. Quero fazer um convite para vocês. Nós vamos nos preparar. Mês que vem é mês de Natal, e nós queremos fazer uma grande colheita em Bom Retiro. Nós vamos ter uma cantata durante 3 cultos durante o mês de dezembro. E eu quero que você ore comigo. Ore pelos perdidos. Tem gente perdida dentro da sua casa. Tem filho perdido. Tem marido, tem esposa perdida. Tem pai, tem sogra, tem sogro, tem cunhado que está perdido. Começa a falar com Deus. Deus, que a tua palavra venha poderosamente impactar o coração dos teus filhos. Eu tenho orado para que você e sua casa sirvam ao Senhor. Eu sei que nada é impossível para o Senhor, porque o meu Deus é um Deus poderoso. Mas eu quero que você se junte comigo. Pensa nessa pessoa aí. Pense em alguém. É um amigo, é um irmão, é um vizinho, é um inimigo teu, é alguém que quer te destruir. Pensa nele. Você consegue orar comigo? Você consegue citar o nome dele? Pai querido, o desejo, a vontade do Pai é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e vivam. No próximo mês, tua igreja se prepara para celebrar a vinda do teu Filho Jesus à terra. E nós queremos distribuir esperança para todos que estão com seus corações endurecidos, empedrados. Nós queremos falar do amor do teu Filho para aqueles que precisam de perdão, para aqueles que precisam perdoar. Nós queremos falar do presente que o Senhor nos deu, que foi o teu Filho amado. E nós citamos os nomes de cada uma dessas pessoas, Pai, que nós te convidamos para que o Senhor mesmo convença do pecado, da justiça e do juízo, para que celebrem o nascimento, mas muito mais do que isso, a morte e a ressurreição do teu Filho Jesus. Abençoa suas casas, suas famílias e suas histórias, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Deus abençoe. Esse é o segundo culto do dia. Você que é pai e mãe, no culto das 9, nós já inauguramos o Ministério Infantil. Se você quiser vir no culto das 9, o domingo fica maior.
nos encontramos de novo aqui às 16 horas no culto dos surdos e às 19 horas no culto da noite, amém? Levante sua mão. Te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre, amém. Amém, querido? Dá um tchau pro pastor. Deus abençoe, gente. Um bom domingo, uma boa semana. Fica com Deus, até mais tarde.